Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Klabin, KLBN11, pregão desta sexta-feira, dia 16 de abril. Eu sou o Dalto Ferreira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Parte de baixo aqui do vídeo você tem aí o botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sininho das notificações devidamente ativado. Lembre-se de aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal e também toda a parte de análise, um conteúdo vasto de análise aqui todos os dias para você de forma gratuita. Lembre-se que no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos também de leitura, né, do cenário como um todo desse ativo, deixa um like, um joinha, agradeço demais, compartilhe o conteúdo. Vamos lá então começar aqui falando de gráfico anual, gráfico quadrimestral. Vou falar de gráfico quadrimestral, mensal, semanal e depois o diário. Ou seja, a ideia é passar um panorama geral desse papel no longo prazo até o curto prazo, atendendo aí diferentes perfis de investidor em cima desse ativo, usando análise técnica, que é minha especialização. Começando então pelo gráfico anual, a tendência aqui dá para se observar que é uma tendência aí de alta, ou seja, depois de 2 anos aqui subindo, passou basicamente 4 anos aqui de forma lateral e agora com 2 anos aí rompendo tudo para cima, ou seja, cria-se uma expectativa de poder ter mais uns 2 anos, além desse aqui, podemos ter mais 2 anos de subida, considerando o tamanho que foi essa correção, na questão da simetria do tempo. O fato é, se vai acontecer ou não, a gente não tem como ter certeza, mas é possível tentar aproveitar do cenário positivo desse papel para buscar entradas, por exemplo, após um movimento maior de baixo, uma correção maior no preço, que eu vou comentar inclusive pelo gráfico mensal durante essa análise. Então, a tendência de alta apontando mais para cima. Eu poderia simplesmente pegar aqui algumas projeções. A primeira projeção do gráfico, projeção alternada do gráfico aqui anual, já foi atingida, 29,12, ou seja, o tamanho desse movimento de subida aqui sendo projetado a partir de 11,74 já bateu na primeira projeção. A segunda projeção, pegando pelo rompimento aqui dessa máxima, a projeção clássica, a projeção então bate lá nos 36,60, em expectativa de alta para o médio a longo prazo para esse papel. Então é possível sim a gente ter algo nesse sentido para KLBN11. E olhando para um gráfico quadrimestral, o que nós temos aqui é uma tendência também de alta. Aquele período de 4 anos está claro, que esse período aqui de forma lateral. Outra projeção que eu posso utilizar aqui para ver onde é que pode ir o preço desse ativo é pegar aqui a base dessa congestão. Quando eu falo congestão, é a lateralização do preço em cima aqui desses 2 fundos e desses 2 topos. Então, fazendo a projeção desta base, desta altura aqui, ó, desta altura da congestão, a projeção de alta fica na casa dos 36,75. A gente tinha falado lá a projeção de 61,8% do Fibonacci do movimento inteiro aqui de subida na faixa de 36,60, e aqui ainda mais com essa base cria-se ali uma região que pode ser um ponto importante de resistência para esse papel. Dentro do que está acontecendo, nós temos aí 3 candles, 3 barras aqui de alta no gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui representando o comportamento do preço no decorrer aí de 80 pregões, 80 dias úteis. Então, o que nós podemos perceber é que o cenário continua bem para cima. Teve movimento maior para baixo, dentro desse grande candle de alta, foco em buscar operação de compra em prazos menores. Então, ativo alinhado para cima, sem nenhum sinal de baixa, pensando aí na questão do longo prazo. E se a gente pegar aqui a questão do longo prazo, que é ficar posicionado aí de 1 ano ou mais no ativo, abre-se a chance já de buscar a entrada na ponta compradora, tentando pegar um prazo maior de subida, um tempo maior de subida. Basicamente, essa tendência, esse cenário positivo só vai ser realmente ter algo mais negativo, uma quebra de expectativa de subida, se voltar para baixo dessa região aqui na casa dos R$ 21,09. Então, isso que tende a deteriorar o cenário gráfico desse papel. Enquanto isso não acontecer, segue mais de forma positiva. Gráfico mensal. A tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e no mês passado gerou um sinal de correção, um engolfo de baixa, perdeu a mínima desse engolfo de baixa. O que é que submete? Submete a chance de ou ter um movimento aqui para baixo ou ter um movimento lateral. Seria menos provável o rompimento de cara já dessa máxima aqui desse topo. Apesar de termos uma tendência de alta, a chance maior de a gente ter alguma
correção do preço do último movimento de subida. Observe, já fez um movimento forte, corrigiu ali 3 meses, mais subida de 3 meses, agora está dentro de um processo de correção basicamente de uns 2 meses. Então mais um mês aqui, para quem quer comprar após uma correção maior no tempo, seria mais interessante para a entrada. Para quem tem um perfil moderado e também quer aguardar não só essa correção no tempo ou uma correção no preço, quais são os pontos importantes de fazer uma compra nesse papel? Quem quer aguardar algum cenário de entrada mais interessante, ou seja, um ponto mais interessante de entrada. Região do topo anterior, por volta ali dos R$ 26,77, tem a retração do Fibonacci desse movimento de subida, metade da retração desse movimento na faixa dos R$ 26,73, que é basicamente em cima desse topo anterior. Então temos aí um ponto relevante, não necessariamente que o ativo vai voltar para esse nível de preço, mas se voltar, é realmente um ponto interessante de colocar mais ações na carteira, pensando num prazo maior em cima aí de KLBN11 e, logicamente, buscando aqui também alguma sinalização de alta, podendo aguardar algum sinal de alta de fundo ascendente no gráfico mensal ou de fundo também no gráfico semanal. Para quem tem um perfil mais arrojado, já dá para comprar agora? Dá para comprar agora, dentro do que eu falei, para um prazo maior lá no gráfico quadrimestral e anual. Bota menos capital aqui porque está muito próximo da máxima. E se houver um retorno do preço para um nível de suporte, ou mais um candle de forma lateral, ou mais um retorno do preço para a região de suporte que eu já citei, fica mais para abrir a operação na ponta compradora em cima aí de Klabin, pensando em médio a longo prazo. Aqui no gráfico mensal você estaria pensando de 3 a 10 meses de duração dessa posição comprada no papel, lembrando daquela projeção de 36,60 e também na projeção na faixa dos 36,75. Klabin, no gráfico semanal, nós temos uma tendência indefinida, porque ela veio aqui e ela oscilou para baixo da mínima do fundo anterior, então ela quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes, a tendência foi indefinida, mas ainda mantendo um viés de alta. Por que um viés de alta? Primeiro, está em cima da média. Segundo, acabou de abrir um movimento de subida, fez uma boa semana aqui. Essa semana está ficando a semana mais lateral, mais 0,24%, respeitando o nível de resistência nessa semana. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Essa zona de resistência aqui, ó, de um topo anterior até um patamar um pouco mais alto ali, ou seja, uma região primeiro dos R$ 30,16, segundo ponto R$ 30,70. Aí o último ponto de resistência, R$ 31,54, são os 3 pontos mais relevantes que eu vejo de resistência nesse momento para Klabin, KLBN11. E suporte, o que anula aí a expectativa de alta e o que reverte essa expectativa de alta é o retorno do preço para baixo aqui dessa mínima, gerar aí um pivô de baixa no gráfico semanal, perder então essa mínima aqui dos 27,29, reforça a chance de queda um pouco maior, que seria a correção um pouco maior lá do gráfico mensal para buscar essa região aqui de suporte, que começa justamente lá nos 26,77 e vai até um patamar de 26,17. Seria outra região interessante para abrir compra, mas pensando num prazo ainda maior. No gráfico semanal, para quem está comprado já e faria até sentido de abrir alguma operação de compra, o stop fica aqui embaixo. Aguardaria pelo menos mais uma semana para fazer alguma mudança de stop de baixo dessa mínima aqui para baixo da mínima dessa terceira semana aí do mês de abril, a próxima semana do mês de abril, que vai basicamente do dia 19 ao dia 23 de abril. Seguindo aqui agora, vamos falar de gráfico diário. Temos uma tendência de alta, um viés mais positivo, veio aqui, lateralizou, gerou um rompimento de subida. O que eu vejo é que a ação tinha uma tendência de baixa e isso aqui anulou essa tendência. Eu falo assim, está em tendência indefinida, beleza. Mas independente disso, eu vejo mais com um cenário positivo, semanal dentro de um movimento de subida que está aqui. O diário fazendo um processo de correção, então eu considero tudo isso aqui como uma correção 1, 2, 3, 4, mas da alta foi lá em cima, beleza, mas eu considero como uma correção. Minha leitura é como uma correção. De toda essa correção de quê? Desse movimento de subida aqui de basicamente 7 pregões. Baseado nisso, o que me chama a atenção para compra? Olhar para essa região aqui, ó. Como vai ser a reação por parte dos compradores em cima dessa região? Um sinal de fundo ascendente me chamaria a atenção para abrir uma compra na próxima semana, de curto prazo, uma operação de swing trade, que o foco é justamente tentar pegar ali um movimento de subida pelo gráfico diário de 3 a 10 pregões. Então isso aqui me chamaria a atenção para abrir uma compra em cima desse ativo, gerando ali uma sinalização positiva no papel. A principal então forma de entrada nesse momento, fundo ascendente, testando média móvel 13 períodos, por volta dos R$ 29,30.
Se voltar muito aqui para baixo, aumenta-se o risco da operação, mas ainda seria algo para avaliar a possibilidade de entrada ainda acima de uma região ali na faixa dos 28,77, acima dos 28,80. Um fundo ainda acima desse patamar também chamaria atenção para buscar uma compra nesse ativo. Olhando agora para o que deteriora realmente o sinal positivo nesse momento do papel para entrar comprando é se ela voltar realmente para baixo dessa região dos 28,80 e já começa a ficar mais negativo a expectativa de alta. O fato é que comprar aqui, eu cheguei a falar isso até hoje durante o radar do mercado, que acontece uma live que acontece todos os dias a partir das 10h45 aqui no canal, que comprar aqui em cima dessa região seria o que eu menos gostaria de fazer. O meu maior interesse seria ver esse papel um pouquinho mais para baixo, para abrir compra mais afastado possível de uma região importante de resistência, que é por volta ali dos R$ 30,70. Então, quanto mais distante estiver desse patamar, ótimo para se buscar essa operação de compra com uma boa relação risco-retorno e, logicamente, tentando pegar algo mais para cima. Mas se ele não ultrapassar essa região, a gente tem a opção pelo menos de trabalhar já com stop de proteção, porque a entrada foi mais para baixo aqui do ponto que é uma zona de resistência importante. Então, no curto prazo, viés mais positivo, apesar do dia de hoje de queda de 1,73%, olhar um pouco mais para planejamento de operação na ponta compradora, gráfico semanal já também com a possibilidade de buscar entrada com stop para baixo dos 27,29%, gráfico de prazo maior, anual, quadrimestral, apoiando um pouco mais a operação também na ponta compradora, mensal com a possibilidade de ter uma correção um pouquinho maior no tempo ou no preço. E baseado nisso, você tem a opção de, sendo um pouco mais arrojado, entrar agora com pouco capital e depois alocar um pouco mais de capital em níveis de suporte ou após uma correção maior no tempo. Né? Você gerou 3 meses subindo aqui, 3 meses de forma lateral. Chama atenção para buscar a operação de compra na Klabin. Enfim, cenário de maneira geral favorável para compra e podendo ter diferentes tipos de estratégias de entrada com base aí no seu prazo, na sua forma de trabalhar em termos de qual o prazo que você deseja comprar esse ativo. Curto prazo, médio prazo, longo prazo, enfim, tem diferentes estratégias que você pode adotar dentro do que eu acabei de comentar nessa análise especial. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima análise.